Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que alegria estar aqui com você mais uma vez no programa Lugar de Paz. Hoje já é sexta-feira, como passou rapidamente essa semana, não é verdade? E durante essa semana nós falamos aqui no programa Lugar de Paz algo relacionado ao ministério dos anjos. Aprendemos que os anjos são espíritos ministradores em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Ou seja, todo o céu está empenhado na obra da nossa redenção. Os anjos são seres espirituais que nos protegem, nos guardam. Existem anjos bons, aqueles que permaneceram leais a Deus, mas também existem aqueles anjos maus que se rebelaram contra o governo de Deus, foram expulsos do céu e eles vieram aqui para a terra e a rebelião se estendeu aqui para a terra. Portanto, há um conflito espiritual. Nós vivemos diante de um grande conflito e neste conflito nós precisamos entender que a nossa guerra não é contra a carne e nem o sangue, mas é contra as potestades do mal, contra as forças espirituais nas regiões celestes. Portanto, nessa guerra espiritual, Deus nos deixou armas espirituais, a palavra de Deus, a oração, o escudo da fé, o evangelho, o capacete da salvação, e precisamos usar essa armadura para sermos vitoriosos. E Cristo é o nosso grande general, Ele é o chefe dos exércitos celestiais, Ele está do nosso lado. A palavra de Deus diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? E hoje nós vamos falar a respeito de um aspecto muito interessante envolvendo o ministério dos anjos. Quando Cristo voltar, Ele voltará rodeado de anjos. O texto de Mateus 24 descreve a condição deste mundo momentos antes da volta de Cristo. Aponta vários sinais, mas o sinal mais importante está no verso 30, que diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Note bem, a vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda dele, ocorrerá de um modo visível, audível, todo olho verá. Todas as tribos da terra se lamentarão. Ele comparecerá com poder e muita glória. E aí o verso 31 fala dos anjos. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então os anjos vão reunir todos aqueles que estão prontos, preparados para se encontrar com o Senhor Jesus, para habitar com Cristo por toda a eternidade. Também há um outro texto que está em Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 4, versículo 16, ainda no contexto da vinda de Cristo. Jesus voltará com poder e grande glória, rodeado de anjos, e o texto diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então note bem, quando Cristo voltar, então Ele dará a recompensa àqueles que estiverem prontos, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro para herdar a salvação. A recompensa ela não acontece imediatamente após a morte, muito pelo contrário. A recompensa, como diz lá em Lucas capítulo 14, verso 15, a recompensa ela é recebida na ressurreição dos justos. E essa palavra deve trazer conforto ao nosso coração. Os anjos são espíritos ministradores que executam as ordens de Deus em favor de cada um que há de herdar a salvação. Portanto, não estamos sozinhos nessa guerra espiritual e podemos orar a Deus, devemos orar a Deus e clamar pela presença dos santos anjos para nos guardarem, nos protegerem. Devemos também rogar pela presença do Espírito Santo, o Divino Espírito Santo, para nos consolar, para nos instruir, para nos advertir, para nos conduzir. Eu quero lembrar você mais uma vez, todo o céu está envolvido na nossa salvação. E para que você compreenda mais este assunto e se desenvolva mais espiritualmente, eu quero lhe oferecer o curso bíblico Ensinos de Jesus. Este curso bíblico você pode realizar usando o seu número de WhatsApp. Você anota este número de WhatsApp na agenda do seu celular, 12 982000062. Salve este número com o nome Esperança e depois envie a seguinte mensagem para ele: Ensinos de Jesus.
e você poderá estudar esse curso bíblico maravilhoso e compreender tudo aquilo que Jesus ensinou sobre as principais doutrinas da fé cristã. E nós estaremos em oração para que essa experiência seja maravilhosa. E nós agradecemos aos anjos da esperança que nos possibilitam desenvolver esses recursos e também oferecemos esses recursos inteiramente grátis para todos os nossos telespectadores. Então você que é um anjo da esperança, a nossa gratidão a Deus. Quero lembrar que estamos estamos na sexta-feira, já no final da semana, e nós tivemos aqui o desafio de segunda-feira. Eu não sei como foi a sua experiência ao lidar com esse desafio. E hoje é o último dia. E o desafio diz assim: evite responder no impulso e peça sabedoria a Deus antes de falar. Como é que foi a sua experiência? Você conseguiu segurar a onda, não responder no calor do momento? Se você conseguiu, compartilhe conosco, conte lá no nosso Instagram ou no nosso WhatsApp, dizendo como é que foi a sua experiência ao lidar com o desafio da semana. Esse é um desafio que não se limita a praticarmos apenas nesta semana. Este princípio deve ser aplicado todos os dias da nossa vida. Sempre que nos sentirmos pressionados, sempre que formos desafiados a dar uma resposta ali no calor do momento, nós devemos pensar, refletir, orar, pedir por sabedoria, para que a nossa resposta seja temperada, porque a palavra tem poder para edificar ou para destruir. Eu espero que a sua experiência tenha sido ótima, e se você não conseguiu aplicar este princípio, eu quero fazer aqui esse desafio novamente para você. Aplique esse desafio e eu tenho certeza de que vai ser uma bênção nos seus relacionamentos. E agora vamos ler as mensagens que recebemos através de nossas redes sociais. Sexta-feira é um dia especial em que dedicamos o programa para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. E quando nós olhamos para os detalhes da nossa vida, nós vemos a mão de Deus. Deus está cuidando, protegendo, guiando, então é importante a gente demonstrar a nossa gratidão, o nosso reconhecimento por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Então vem comigo, vamos ler juntos esses agradecimentos. E a primeira mensagem é do Aurélio Rodino. Olá, amigos do Lugar de Paz. Louvo a Deus por este maravilhoso programa que tem sido uma grande bênção para a minha vida. Já fiz vários pedidos de oração a Deus e Deus me atendeu. Sou angolano da província de Benguela. Peço que continuem orando por mim e pela conversão dos meus irmãos, que estão longe de Jesus. Que Deus os abençoe. Amém, Aurélio, muito obrigado por sua mensagem carinhosa. Quero aproveitar e mando um grande abraço para todos os amigos e irmãos de Benguela, aí em Angola. Que Deus abençoe cada um de vocês. Rômulo, vamos estar em oração pelos seus irmãos, para que eles tenham um encontro com Cristo, um encontro transformador. Um grande abraço para você e para toda a sua família. A Gorete Félix diz: agradeço pelas orações, pois meu irmão conseguiu se libertar da dependência química. Agora peço oração pelo meu esposo, que está com câncer nos ossos. Que nosso Deus faça um milagre para a honra e glória dele. Muito obrigada. Amigos de oração, vamos anotar o pedido da Gorete. Ela pede pelo irmão dela, que graças a Deus conseguiu se libertar da dependência química e agora ele precisa aí de nossas orações porque ele está com câncer nos ossos. Na verdade é o esposo dela que está com câncer nos ossos. Então vamos orar pelo esposo para que o querido Deus possa atuar poderosamente na vida dele, trazendo cura, libertação, conforto e esperança. Muito obrigado, Gorete, por compartilhar o seu pedido de oração. E agora temos o pedido ou agradecimento da Maria Aparecida. Sou grata a Deus por muitas bênçãos recebidas e agradeço a todos da Novo Tempo por sempre orarem pela minha família. Continuo pedindo oração pela minha filha Roberta, que se encontra privada de sua liberdade e está aguardando uma resposta do juiz. Agradeço a todos. Maria Aparecida, Deus seja louvado por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. E vamos orar pela sua filha. Este é um momento difícil, mas também é um momento de aprendizado, é um momento de reflexão. Vamos orar para que ela tenha uma experiência profunda com Deus, uma experiência transformadora e orar para que esse processo dela possa transcorrer rápido e que logo, logo ela esteja de volta no convívio familiar.
Muito obrigado por participar aqui do programa. E agora vamos ler as mensagens que recebemos no nosso Instagram. Nosso Instagram é @lugar-de-paz. Se você ainda não nos segue, vai lá, nos ache e comece a nos seguir e deixe lá o seu pedido de oração ou agradecimento. A Adriana Souza diz: sou grata a Deus pela minha vida e por cada dia desta semana que vivi. Gratidão a Deus por tudo. Amém. Feliz sábado para todos. Deus seja louvado, Adriana, por cada dia que você viveu. A mão de Deus certamente esteve aí do seu lado, lhe ajudando, lhe amparando, lhe protegendo. E Deus seja louvado também porque está chegando o sábado. Nós, adventistas, observamos o sábado, não como meio de conquistar a salvação, de forma alguma. A salvação é unicamente pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Mas entendemos que o sábado continua válido e é um dia muito especial para nós comungarmos com Deus. É um dia muito feliz. Eu diria é o dia mais feliz na semana, porque é um dia que dedicamos a Deus, à família. Então eu também quero estender esse cumprimento e desejando um feliz sábado para você e para a sua família. Muito obrigado por participar aqui do programa. A Sara Maron diz: gratidão pela minha vida, pela minha família e por todo o amor de Deus por mim. Amém, Sara. Que lindo. Deus seja louvado por sua vida, pela sua família, e você reconhece o amor de Deus por você. E o amor dele é incrível. É difícil até de compreender, mas ele manifesta o seu amor ao demonstrar, ao vir morrer neste mundo pelos nossos pecados. Sabe, era para eu estar lá na cruz, mas ele ocupou o meu lugar. Então, quando eu olho para a cruz do Calvário, eu compreendo o valor que tenho diante dos olhos de Deus. Ele fez tudo para me redimir, para me resgatar. E não só por mim, mas por toda a humanidade. Então, Deus seja louvado porque você reconhece o grande amor que Deus tem para com você. Um grande abraço e que Deus siga abençoando a sua vida. O Marco Célio diz: sou grato a Deus por amanhecer respirando, pela minha vida e por tudo que Deus faz por mim e por minha família. Amém, Marcos? Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Deus é bom o tempo todo Deus é bom e por isso bendito e louvado seja o nome do Senhor. A Márcia Elídio diz: gratidão pela minha vida e pelo cuidado de Deus por mim. Amém. De fato, Deus está cuidando, em cada momento da nossa vida Ele está cuidando de cada um de nós. E como é bom a gente ter a percepção da presença de Deus e do cuidado dEle para com cada um de nós. Que Deus continue lhe abençoando ricamente. E o último pedido do Instagram é da Mel Ventura: agradeço por Deus nunca ter me abandonado. Amém, Mel. De fato, somos nós que abandonamos a Deus. Deus nunca nos abandona e por isso devemos agradecê-lo, porque o amor dele é constante e fiel. Ele nos ama não porque tem amor para entregar. Ele nos ama porque ele é amor. E ele me ama a despeito dos meus erros. É verdade. Por isso o amor de Deus é fiel e nós louvamos a Deus pelo amor que Ele tem para com cada um de nós. Um grande abraço para você e que você continue experienciando esse amor de Deus que é rico e maravilhoso. Chegou o momento do nosso intervalo e ao retornarmos teremos aqui um encontro onde nós vamos orar juntos. Então não saia daí, eu aguardo você. Já estamos de volta, logo mais nós vamos orar juntos. Eu quero orar com você, quero orar por você. Certamente você tem pedidos de oração e Deus conhece cada um deles, mas quando nós conversamos com Deus, isso demonstra que nós confiamos nele e demonstra que queremos um relacionamento com Ele. Isso alegra o coração de Deus. Deus está desejoso de nos abençoar. Eu me lembro de momentos em que eu abro a Bíblia e começo a ler as Escrituras Sagradas. Isso enche o meu coração de alegria, de satisfação. Também me enriquece espiritualmente, me fortalece na fé e enche o meu coração de esperança. Agora, existem pessoas que não têm habilidade na leitura, existem pessoas que têm dificuldade de abrir a Bíblia para ler, têm dificuldades de entender as Escrituras Sagradas.
semelhante à experiência do eunuco que estava viajando e Filipe é instado pelo Espírito Santo para correr ali ao lado daquela charrete e ele pergunta, você entende o que lê? E o eunuco diz assim, como é que eu posso entender se não há quem me explique? Então, Deus usa instrumentos para que expliquem as Escrituras para outras pessoas. E nós aqui na Novo Tempo temos tido o privilégio, a alegria de explicar as Escrituras através da rádio, através da internet e também através da TV. E nós queremos lhe oferecer a oportunidade de continuar estudando a Bíblia. Nós temos aqui a instrutora bíblica virtual Esperança. A Esperança, ela pode responder várias perguntas, inclusive várias dúvidas bíblicas. Se você tem alguma dúvida, por exemplo, sobre a lei de Deus, sobre o sábado, sobre o estado do homem na morte, enfim, vários temas, inclusive sobre relacionamentos, você pode perguntar para a Esperança e certamente ela vai dar uma resposta embasada na palavra de Deus. Se você deseja estudar a Bíblia, por exemplo, e se aprofundar em algum tema profético, você pode estudar o Apocalipse, pode estudar Daniel, usando este número de WhatsApp, 12 98200 0062. E nós agradecemos aos Anjos da Esperança porque eles são doadores e através das doações recebidas tem sido possível desenvolver esses recursos e oferecê-los gratuitamente para abençoar todos os nossos telespectadores. Eu quero lembrar você, de novo, Filipe pergunta, você entende o que lê? E o eunuco, como posso entender se não há quem me explique? Então, através da sua doação, tem sido possível explicar as Escrituras para muitas pessoas que não conseguem ler, não conseguem dedicar ali um tempo para estudar, mas ao ouvir, ao aprenderem, elas são estimuladas também a continuarem a estudar a Bíblia usando essa ferramenta que nós estamos compartilhando, que é a esperança. Então, que Deus continue abençoando você, que é um anjo da esperança, tá bom? E agora, quero aproveitar a oportunidade de mandar um grande abraço ao pastor Tito. O pastor Tito, ele coordena um momento de oração, na verdade, é o culto da mata, todos os domingos, às 5 horas da manhã, lá na estrada de Tapecerica da Serra, no UNASP, no Colégio Adventista UNASP, em São Paulo. E ele e toda a equipe dele intercede pelos pedidos aqui do programa Lugar de Paz. Que Deus continue lhe abençoando, pastor Tito, abençoando esse ministério lindo e abençoando também todos os intercessores que participam do culto da mata. E agora sim, vamos ler as mensagens que recebemos através do WhatsApp e eu convido você para me acompanhar. Vamos então à primeira mensagem do WhatsApp, o Fernando Paiva. Amado pastor Frederico e irmãos do programa Lugar de Paz. Agradeço a Deus, juntamente com os irmãos, pela alta hospitalar do meu pai, Almir, e por ele estar de volta ao lar na companhia de minha mamãe e de minha prima. Somos anjos da esperança e Deus nos tem concedido a alegria de orarmos todas as tardes com os irmãos. Deus é bom e fiel. Amém, Fernando. Deus seja louvado pela alta do seu pai Almir. Deus seja louvado pela recuperação dele. E muito obrigado, Fernando, por você ser um telespectador, por orar aqui conosco, por ser um intercessor e também por ser um anjo da esperança. Que as bênçãos de Deus recaiam sobre você de forma duplicada, para que as obras de Deus continuem sendo levadas adiante através da sua influência, através de suas doações. Que Deus abençoe você, Deus continue abençoando o seu papai, a sua mamãe e toda a sua família querida. Um ótimo sábado para vocês. E agora a Maria Floriano. Gratidão a Deus por tudo que fez, faz e ainda fará em minha vida. Orem por mim, pois tenho muitas dores. Amigos de oração, anote o pedido da Maria. Ela tem muitas dores e vamos orar para que Deus alivie essas dores, traga o conforto, o alívio, a cura. Muito obrigado, Maria. Você é uma filha amada, uma filha querida e desejamos a você as mais ricas bênçãos do céu. O Sérgio Ferreira, ele escreveu: Paz do Senhor Jesus, pastor. A paz, Sérgio. Quero agradecer a Deus. Fazem 3 anos que Ele me libertou do álcool. Sou garimpeiro de diamantes e vivo sozinho no mato. Peço oração, pois tenho medo de muitas coisas. Por favor, ore para Deus, para que Deus tire esse medo de mim. Amém, Sérgio. Olha, uma grande vitória você alcançou em Cristo, hein?
Deus seja louvado, você foi completamente libertado do vício do álcool. Então vamos celebrar, vamos louvar o nome de Deus. Deus é bom o tempo todo. E em relação ao seu medo, é natural nós termos medo de algumas coisas. Por exemplo, antes de atravessar uma rua, é importante ter medo do carro. Mas esse medo não nos imobiliza, esse medo, na verdade, nos faz ter cautela, nos faz olhar para um lado, olhar para o outro lado e atravessarmos com segurança. O medo que traz um problema é aquele medo que traz pavor, que nos imobiliza. Esse medo é prejudicial. Você disse que tem medo de algumas coisas. Então é importante você identificar do que você tem medo e avaliar se esse medo ele é legítimo ou ilegítimo. Estaremos em oração por você. Lembre-se de um detalhe. A Bíblia diz lá na primeira carta de João, capítulo 5, todo aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o inimigo não toca. Então, se você nasceu de novo, você é um filho de Deus, você está protegido sob a guarda de Deus. O inimigo não tem poder para tocar na sua vida, tá bom? Que Deus o abençoe ricamente. O Leandro Luiz diz: tenho um agradecimento a Deus por um milagre maravilhoso em minha vida. Também agradeço pelas orações dos intercessores, que Deus continue abençoando a todos. Amém, Leandro? Olha, se esse milagre foi maravilhoso, eu imagino que não houve espaço suficiente para você nos contar e relatar o que foi esse milagre. Mas ele foi grandioso e Deus seja louvado por ele ter acontecido na sua vida. Os milagres acontecem todos os dias, alguns milagres são grandes, outros são pequenos, mas todos eles são importantes na nossa vida. Então Deus seja louvado pelo que Ele tem feito na sua vida e por tudo aquilo que Ele ainda fará. Um grande abraço para você. Quero também aproveitar a oportunidade, meu amigo pastor Leidivan me mandou uma mensagem, ele é ex-apresentador do programa Lugar de Paz. Ontem, na quinta-feira, o netinho dele, Augusto, completou 5 aninhos de idade. E ontem eu encontrei o Augusto com muita saúde, com muita alegria. Que Deus continue abençoando o Augusto, que ele continue crescendo, se desenvolvendo para a honra e glória de Deus. Que Deus abençoe os papais dele, que Deus abençoe os avós e toda a família querida. Um grande abraço, meu amigo pastor Leidivan. A Maria Francisca nos enviou um áudio. Vamos ouvir a mensagem dela. Eu quero agradecer ao pastor que orou por mim. Eu me chamo Maria Francisca de Moura e agradeço por todos que oram por mim. Eu acompanho, toda noite eu acompanho o Lugar de Paz, né? Eu só tenho a agradecer. E sempre a revista eu gosto de ler. Todas que vêm eu leio, tudinho. Obrigado. Amém, amém, Maria. Estou muito feliz de ouvir a sua mensagem, ouvir o barulho aí da casa cheia, isso é muito importante. Casa de mãe, casa de vó, e fico feliz por você receber as revistas e lê-las, isso é muito importante. Que Deus continue abençoando a sua vida. E agora eu quero falar ao seu coração, querido amigo e querida amiga. Estamos vivendo nos dias derradeiros da história deste mundo. A Bíblia lá em Hebreus diz que aquele que há de vir virá e não tardará. Tudo que nós temos é uma vida apenas para nos preparar para a volta de Cristo. E quando Cristo voltar, acontecerá isso que está escrito na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo continua dizendo, e nós os vivos não precederemos aqueles que dormem. Seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro com o Senhor nos ares. Sabe, esse texto reflete a nossa mais elevada esperança, porque quando Cristo voltar, Ele colocará um fim a toda a história de dor e de sofrimento. Não haverá mais injustiças, não haverá mais separações, não haverá mais enfermidade. Tudo isso terá ficado no passado. E eu quero encorajar você a prosseguir nessa jornada olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu quero orar por você neste momento. Se você puder, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Eterno Deus, Pai de amor, te damos graças porque Tu és bom, a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Te agradecemos por Teu amor que é fiel. Eterno Deus, este programa nós dedicamos para louvar o Teu nome por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida.
Mas também apresentamos, Pai, os pedidos do nosso coração diante de Ti. O Senhor conhece a realidade de cada telespectador. Visite cada um deles, Pai, em suas necessidades, fortalecendo cada um deles na fé e na esperança. Se existe um lar que está se desintegrando por desentendimento, por falta de amor, realize, Pai, este milagre, restaurando esta família. Se existe alguém que precisa ser liberto de algum vício, que isto aconteça, Pai, que o Senhor quebre essas cadeias. Se existe alguém que está desempregado, necessitando de uma oportunidade de trabalho, providencie esse trabalho, Senhor. Pedimos também perdão pelos nossos pecados, pela cura das nossas enfermidades. Colocamos a nossa vida em Tuas mãos, nós te oramos em nome de Jesus. Amém.